Senhoras e senhores, seja bem-vindo a mais uma questão. Estamos aqui com uma do ITA e essa questão também ela está num tópico de física, então seja muito bem-vindo a essa resolução. Você tem interesse em aprender, ficar mais inteligente, fica comigo até o final desse vídeo. Você vai produzir aí mais sinapses, vai começar a ficar mais inteligente. Se você está procurando uma resolução rápida e fácil, pode sair do vídeo, aqui eu vou explicar detalhe por detalhe, entender a física do negócio, a matemática, para a gente conseguir entender. Beleza? Que esse é o sentido de uma aula, certo? A gente estudar isso, aprender de verdade o negócio. Então vamos lá. Aqui essa questão, ela trata aqui do assunto de lei de Coulomb, né? Ele junta aqui lei de Coulomb com um pouco de lei de Newton, porque fala de dessa mola, né? A gente vai precisar encontrar que é uma força elástica. E também tem muito algebrismo, né? O que me mata aqui no ITA é essa questão de. É porque na faculdade a gente é acostumado a só encontrar a expressão final, tá lá, as incógnitas e é geralzão. O ITA não, você tem que substituir aí os números aqui, a gente vai ter que substituir as cargas, a distância, transformar para metro. E esse algebrismo, se você errar uma vírgula, um pouquinho de desatenção ali, já vai tudo por água abaixo, porque o resultado tem que dar o valor exato, né? Então é isso, mas é isso. Vamos lá, sem reclamar e vamos para frente. Ele diz o seguinte: presta atenção, uma partícula de massa de aproximadamente 10 gramas e carga Q igual a menos 2 vezes 10 a menos 6 coulomb é acoplada a uma mola de massa desprezível. Ele está dizendo aqui que você tem uma carga de módulo Q, essa carga ela é acoplada aqui a essa mola, que tem massa desprezível. Ele diz assim: olha, esse conjunto é posto em oscilação. E seu período medido ele deu aqui o período, 0,40 π, tá? Então ele está dizendo o seguinte, olha, eu peguei aqui uma carga de um certo valor de carga, tem uma massa, acoplei ela aqui numa mola e coloquei ele para oscilar, e eu estou te dando o período dessa oscilação, beleza? Aí diz assim, ó, é fixada a seguir uma outra partícula de carga quelinha, né? Tem o valor da carga, a uma certa distância d da posição de equilíbrio do sistema massa-mola. V figura. Então, ele disse assim: olha, tá aqui a posição de equilíbrio, certo? Aqui a posição de equilíbrio. E ele posicionou aqui uma outra carga que é linha a uma certa distância que ele chamou de distância d. Fechou? E ele está dizendo que isso aqui é a posição de equilíbrio do sistema massa-mola. Se é a posição de equilíbrio do sistema massa-mola, a gente já sabe que não tem força elástica atuando, porque a mola ela nem está deformada, né, puxada no caso, e nem está comprimida. Ponto de equilíbrio, sem deformação, sem força elástica. Aí vamos lá. O conjunto é levado lentamente até uma nova posição de equilíbrio distante de x de aproximadamente 40 centímetros da posição de equilíbrio inicial. Qual o valor de D? Então, olha só, ele está dizendo assim, ó, eu peguei essa mola, essa bolinha, essa carga, certo? E fiz o que com ela? E desloquei ela para uma certa distância que ele chamou de x. Uma distância x, começando a marcar do ponto de equilíbrio. Então, ele fez o seguinte, ó, ele pegou aqui, ó, e trouxe essa bolinha para cá. Até atingir o quê? O equilíbrio. Certo? Então, a gente já sabe aqui o seguinte, que se aqui é uma carga positiva e aqui é uma carga negativa, o que que vai acontecer? A gente vai ter aqui ó, uma força elétrica, tanto em um como em outro, de mesmo modo. A força elétrica é o que faz eles ficarem em equilíbrio aqui, ó. Força elétrica para cá. E no sentido contrário, a gente vai ter o que aqui? Uma certa força elástica. Beleza? Então, esse sistema está em equilíbrio. Olha a situação, olha a física do problema. Olha a física do problema. O segredo todo da questão é a física do problema. Se tu não conseguir pensar, tu não consegue resolver a questão, tá? Então, presta atenção. Tinha uma carga presa a uma mola, ele pôs ela para oscilar. Oscilou e ele te deu o período. Massa. Aí depois foi o que ele fez. Ele colocou uma segunda carga a uma certa distância dessa carga que está presa na mola. Aí o que foi que ele fez? Ele começou a puxar a mola para aproximar as cargas. E ele viu que uma certa distância x, essas cargas ficaram em equilíbrio. Ou seja, significa dizer o quê? Que a força elétrica,
Ó, a física do negócio está aqui, ó. Que a força elétrica, ela tem que ser igual. Deixa eu colocar assim, que tá para cá, né? A força, eu vou chamar a força elástica de força M, tá? Tem que ser igual à força elétrica. Por quê? Porque o sistema não está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, a soma de todas as forças é zero. Então, para cá eu tenho uma força elétrica puxando, certo? Nessa direção aqui. No sentido contrário, eu tenho uma força elástica. Atingir o equilíbrio, as duas forças têm que ser igual. Entendeu? Tá? Não tem nada de difícil nessa interpretação aqui. Beleza? Essa distânciazinha que a gente sabe que ela vale x, ela sabe que a gente vale x. E vai ter aqui uma nova distância entre as duas cargas, né? Que essa distância aqui vai interessar para a gente quando a gente for encontrar a força elétrica, porque a força elétrica considera a distância entre as cargas. E que distância é essa? Vou chamar essa distância aqui, ó, de y, tá? Distância y. E olhando para esse sistema aqui, a gente já pode dizer o seguinte: é só eu pegar o todo e subtrair o x, que eu vou ficar com quem? Com y. Ou seja, o y, essa distância y aqui, ó, ela é igual ao d, que é a distância toda, menos a distância x. Vamos deixar aqui guardadinho, porque a gente vai precisar disso aqui. Beleza? Então vamos lá, já que a gente fez a física do problema, agora a gente vai fazer conta. Vou fazer conta que a física do problema aqui já se acabou, olha só. Ele disse que a força elástica é igual à força elétrica. Aí beleza. Então quem é a força elástica? Lá, né, das leis de Newton, a gente sabe que a força elástica é quem? Deixa eu fechar aqui, beleza. Quem é a força elástica? É K, constante elástica, vezes X, que foi a deformação que a mola sofreu. Isso daqui tem que ser igual a quem? A constante eletrostática, não confundir esse K com esse, tá? Vezes a carga Q1 vezes a carga Q2. Isso aqui tudo, ó, deixa eu só botar aqui para ficar o negócio direito. Isso daqui tudo dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Que distância é essa? É o y. Então, eu vou colocar aqui primeiramente o y. Y ao quadrado. Aí, calma, vamos olhar agora para a expressão que a gente tem. Se ele quer o y, eu posso só substituir isso aqui, ó. Eu já sei quem é o y. É d menos x, isso aqui tudo é elevado ao quadrado. Se ele quer que eu encontre o valor de d, é só eu isolar o d aqui nessa equação. Agora olha para a equação. A gente tem constante que ele dá, tem as cargas que ele dá, tem o x que ele dá. Falta quem? A constante da mola. Como é que eu vou encontrar essa constante da mola? Como é que a gente encontra ela? Opa, a gente tem que lembrar das informações que ele deu na questão. O que foi que ele falou no início? No início, ele pôs o sistema para oscilar. Quando esse sistema oscila lá do MHS, a gente sabe que o período de oscilação é 2π raiz de m sobre k. A massa sobre a constante da mola. Certo? É uma dedução lá do MHS, a gente tem que lembrar disso. Então, a partir desta equação aqui, a gente consegue encontrar quem é a constante elástica da bola. Beleza? Quem é a constante elástica? Vamos fazer conta. O período ele diz que é 0,40π. Então, eu vou botar aqui, ó. 0,40π é igual a 2π, que multiplica a raiz de m sobre a constante elástica. Corta o π com π, o 2 passa para lá dividindo, e que isso aqui vai ficar o quê, ó? 0,2 é igual a raiz quadrada de m sobre k. Posso levar o quadrado dos dois lados, né, para assumir com essa raiz. Então, isso aqui vai ficar o quê, ó? 0,2, opa, 0,2, isso aqui ao quadrado, igual a m sobre a constante elástica. Então, isso aqui vai ficar como? A constante elástica vai ser igual, vou só passar o 2 para lá, né? 0,2 ao quadrado dá 0,04, certo? Então vai ser a massa. Quem é a massa aqui, ó? Dá 10 a menos 3, né? Ó? 10 a menos 3 dividido por 0,04. Só escrever isso aqui direitinho. Por que a menos 3? Porque está em grama, tem que transformar para quilo, né?
Então, transformando isso daqui, a gente vai ter o seguinte. Deixa eu ver aqui. É 10 gramas, né? Para aquilo é só dividir para um. 10 a menos 3 vai ser um, 2. Na verdade, aqui é 10 a menos 2, né? Deixa eu ver aqui. A 1000, 2. Certo, é 10 a menos 3 mesmo. Então, vai ficar aqui, ó. 10 a menos 3 dividido por 4 vezes 10 a menos 2. Beleza? Eu acho que aqui tá errado. Não é 10 a menos 3. Se eu tenho 10 gramas, isso aqui divide para 1000. Esse aqui vai ser 0,1. É a mesma coisa de 10 a menos 2, na verdade, né? Só um detalhezinho aqui, tá? Ó, 10 a menos 2. Beleza? Então, corta aqui 10 a menos 2 com 10 a menos 2. Vai ficar 1 dividido para 4, ou seja, 0,25. Como é a constante elástica da mola, é Newton por metro. O Rio Maria Preá, né? Que a gente diz aqui no Ceará. Então, temos uma questão? Não. A gente vai fazer mais algebrismo, porque a gente acabou de encontrar a constante elástica da bola. Como a gente encontrou essa constante elástica, a gente pode pegar ela e substituir lá na equação geral que a gente tem. Aí a gente vai fazer mais algebrismo e vamos encontrar a solução. Então vamos lá aqui para o algebrismo, a gente está afiado aqui na matemática. Vamos lá. Vou facilitar aqui, ó. É 0,25 a constante, né? Então vai ser, ó, 0,25 vezes a deformação, que é x, né? O x está em centímetro, transforma para metro, fica 0,4, certo? Divide por 100, né? Igual a quem? A constante elástica, que é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga um. Cadê a carga um ali? Vamos lá. 2 vezes 10 a menos 6, vezes a outra carga, que é 0,20, vezes 10 a menos 6 também. Beleza? Isso daqui tudo dividido. Opa! Isso aqui tudo, ó, dividido por quem? Por D menos X elevado ao quadrado. O que que a gente pode simplificar aqui, ó? 0,25 vezes 0,4, isso aqui dá zero. Você pode transformar em notação científica, né? Mas isso aqui dá 0,1. Então, tu vai ter, ó, que 0,1 que multiplica D menos o X ao quadrado é igual, vamos resolver esse lado aqui, ó. 9, isso aqui é um 9, né? É. Então, 9 vezes 2, 18. A gente pode transformar 18 vezes 0,2. Isso aqui vai dar a mesma coisa se fosse por 2, né? Então, dá 3,6. Então, tu vai ter 3,6 que multiplica 10. Multiplicação de potência de mesma base, ó. Repete a base e soma os expoentes. Então, tu vai ter 9 mais menos 6 vai dar menos, né? Então, vai sobrar 3. Então, 3 menos vai ser mais, né? 3 mais menos 6 vai ficar menos 3. Beleza? Então, o que que a gente pode fazer aqui, ó? Só algebrismo, ó. Eu vou passar o 0,1 para o outro lado, então esse lado vai ficar b menos x ao quadrado igual a 3,6 vezes 10 a menos 3. Isso daqui dividido por 0,1, certo? Agora isso aqui passa em formato de raiz. B menos x vai ser igual a quem? Deixa eu botar bonitinho aqui dentro da raiz, ó. Vai ser igual a quem, né? Olha lá. Raiz quadrada de 3,6 vezes 10 a menos 3 dividido por 0,1. Opa, dividido por 0,1. Certo? Então, o que é que a gente pode fazer aqui, ó? É, Vamos transformar isso daqui
Vamos transformar isso aqui. 0,1 é a mesma coisa de que 10 a menos um. Deixa eu ver como é que a gente vai resolver esse negócio. A gente vai ter que d menos x é igual. Raiz de 3,6 vai dar, se eu fizer um vezes um não dá, 2 vezes 2 vai dar 4, né? Então a raiz de 3,6 ela está entre um e 2, certo? Aqui a gente tem que ir fazendo no chute, né? Na hora da prova ninguém tem calculadora, então eu sei que ela está entre um e 2. Se eu fizer aqui, eu já sei mais ou menos quanto é que vai dar. Isso aqui vai dar em torno de 1,9, certo? Isso aqui vai dar em torno de 1,9, que 1,5 vai dar antes de 4 ainda, vai dar 3,5 por ali, 3,4. Então a raiz de 3,6 vai dar 1,9. Então eu posso botar assim, ó, 1,9 multiplica a raiz quadrada de 10 a menos 3, opa, sobre 0,1. 10 a menos 3 dividido por 0,1. 0,1 é a mesma coisa de só voltar uma casa para cá, né? Vai ficar menos um. Então, esse menos um aqui eu corto com o daqui de cima. Então, a gente vai ter que isso aqui vai ser 1,9 raiz quadrada de 10 a menos 2. Raiz quadrada de 10 a menos 2, isso aqui, ó, 10 a menos 2 é 0,01. Então, se eu multiplicar 0,1 vezes 0,1 dá 0,02. Então, eu sei que d menos x é igual a 1,9, que multiplica a raiz quadrada de 10 a menos 2, né? É igual a 0,1, certo? Então, o d 1,9 vezes 0,1 é só multiplicar, né? 1,9 vezes 0,1. 1 vezes 9, 9 dá 1. 0 vezes 9 dá 0. 0, certo? Então, aqui vai dar 9, 1, 0. Duas casas, dá 0,19. Fechou? Então, ó, o D vai ser o resultado disso daí, que é 0,19, multiplicado não, né? Minto, mais o x. Ou seja, D é igual a 0,19 o x. Quem é o x? É, como está tudo em metro, né? 0,4, né? Então, 0,19 mais 0,4, isso aqui dá 0,59 metros. Beleza? Se for transformar para centímetro, dá 59 centímetros. Certo? É só multiplicar. Então, olha só. O que a gente pode concluir sobre tudo isso daqui? Né? Deixa eu até. O que a gente pode concluir sobre tudo isso daqui? O diferencial aqui dessa questão do ITA é que ela, assim, se fosse para encontrar a expressão, a gente já tinha encontrado, morreu, não tinha mais o que fazer. Mas ele quer que a gente substitua os valores e vai fazendo algebrismo. Minha dica é, sempre que você for fazer esse algebrismo, você faça com cuidado, fazendo com cuidado, passo a passo. Se você tiver dificuldade, faz com mais calma ainda, não tenha pressa. E domine a matemática básica, porque vai precisar bastante disso, como vocês viram aqui, né? Colocar o número em notação científica, operação com notação científica, raiz quadrada. Então, a física do problema todo morreu, a gente já interpretou. Mas como ele não está medindo só a física, né? Ele mede a física junto com a matemática, então a gente precisa fazer esse algebrismo, beleza? Então, fica aí a resolução dessa questão. Questãozinha do ITA, bem simples, com muito algebrismo. Fica aí para vocês, estudem, não desistem. E é isso aí. Tchau, tchau. E até a próxima questão.